Olá, meu nome é Fátima Silva, eu sou consteladora familiar e especialista em ajudar pessoas a se liberarem de dores e traumas, e eu formo também pessoas comuns a serem profissionais na área de constelação familiar. E nessa semana eu vou te ajudar a resolver dores emocionais e alcançar a prosperidade nos relacionamentos, na sua família de origem, na sua profissão e também nas suas finanças. Eu vou te ensinar a lidar e se libertar do sentimento de culpa, insegurança, rejeição, abandono, solidão, incapacidade, ansiedade, instabilidade emocional, instabilidade financeira, o medo de ser traída, medo do luto, medo de ser julgada por sua família, medo deles não te apoiarem. Medo do futuro, sabe aquela insegurança de não saber se algo vai dar certo, se você está realmente fazendo o seu melhor? Ou ainda, aquela insegurança de entender se você deve tomar um caminho ou não. E você que quer resolver as suas questões com a sua família, com o seu relacionamento, com as suas finanças, esse é realmente o único método que vai te ajudar a conseguir prosperidades em todas as áreas da sua vida, de forma bastante profunda, eficaz, definitiva e rápida. Esse método que eu desenvolvi, eu vou te ensinar aqui na Semana Eu Constelador. E ele já transformou a vida de centenas de pessoas. Assim como ajudou essas pessoas, também vai ajudar você. E eu sei que pode parecer impossível. E que você talvez ache que eu esteja exagerando, resolvendo dores e traumas emocionais que te acompanham há anos, de forma rápida, efetiva, e levar a sua vida de forma leve com aquela sensação de conquista e prosperidade? Pode parecer impossível, mas não é. E eu consegui, os meus alunos também conseguiram, e eu vejo todos os dias, gente, todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que conseguiram resolver as suas dores emocionais que paralisavam elas, conseguiram a prosperidade na sua família, no seu relacionamento de casal, na profissão e até nas finanças, usando um método exclusivo que eu vou ensinar para vocês aqui nessa semana Eu Constelador. Olá, eu sou Tati Azevedo, sou psicóloga, especialista de carreira e felicidade. Transformou não só a minha forma de ver a vida, mas também as minhas relações por completo. Eu tive resultados onde eu nunca poderia imaginar. Durante o período do curso, eu me livrei das dores da fibromialgia, que me traziam um grande sofrimento. Era um transtorno nas minhas atividades diárias e para fazer tudo o que eu precisava fazer. Hoje, eu estou sem uso de medicamentos de controle. A qualidade dos meus relacionamentos também melhorou e eu consegui dar conta de vários desajustes. A minha vida financeira, que estava um caos, assim como num passe de mágica, eu recebi um valor que estava preso na justiça bem significativo. Eu ampliei o número de clientes e parceria de negócios, e passar por todo esse processo de mudança e aprendizado vivencial foi um divisor de águas para mim. Olá, tudo bem? Eu sou Maria Fernanda Mocelin, facilitadora de constelação familiar formada pela Escola Constelamor da Fátima Silva. Eu não me dava bem com a minha família, era como se a gente não falasse a mesma língua, sabe? Cada um tinha um propósito, cada um tinha um ponto de vista e a gente não se entendia. Nós não éramos coesos. Não só isso, questões de trabalho também. Meu sucesso, aonde estava o meu sucesso? Dificuldade de crescer no trabalho, eu tinha sido demitida quando eu fui procurar o curso, então eu estava nesse emaranhado profissional também que tinha a ver com relacionamento. Fora isso, os meus relacionamentos amorosos, muitos anos sem namorar ninguém. Dificuldade de aceitar o outro como o outro é, as minhas dificuldades de me expor. E não só isso, as minhas dificuldades comigo mesma. Então, cabelo. Cabelo para mim era uma questão que mexia muito com a minha autoestima. Eu não tinha praticamente cabelo, eu cheguei a raspar minha cabeça 2 ou 3 vezes, inclusive, por conta disso. Meu cabelo era muito fininho e foi possível tratar isso na constelação familiar. Eu hoje faço fotos de cabelo solto, eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês de cabelo solto. Eu resolvi um monte de questões e a minha família agora vive em plena harmonia. Sabe o que é plena harmonia? Plena. É lindo como essas pessoas conseguiram e você também consegue. Mas antes eu vou te contar um pouquinho da minha história.
Eu nasci em Irajá, um subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Os meus pais, eles brigavam muito, gente. Eu lembro deles brigando quando eu era criança. E depois que eles se separaram, ficou muito difícil para minha mãe cuidar dos 3 filhos. Então, ela me mandou ir morar com um padrinho. A primeira vez foi aos 5 anos, depois ela mandou aos 8. Eu cheguei a retornar para a casa dela, mas aos 12 ela me expulsou e expulsou também os meus irmãos. Ela acordou a gente, ela disse que a gente não moraria mais com ela e que a gente deveria procurar onde a gente iria morar. Eu com 12, meu irmão com 13 e o mais novo com 8. E nesse momento eu me separei também dos meus irmãos. Eu fiquei com o meu padrinho e os meus irmãos eles ficaram com o meu pai. Então, desde cedo eu tive muitos problemas familiares e eu só queria ter uma vida mais leve, eu só queria ser mais próspera, mas não foi assim. Você deve imaginar como é para uma criança ir morar na casa de pessoas completamente estranhas e ter que ali se adaptar à nova realidade. Eu tinha algumas tarefas, eu tinha que ajudar bastante na casa. Tinham 2 casas, uma das casas eu tinha que limpar todos os dias, varrer, passar pano, tirar pó, lavar o banheiro. E isso, para você ter uma ideia, eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha que lavar as minhas roupas e eu não sabia nada disso e eu fui aprendendo. E eu fui crescendo e eu senti uma sensação de vazio dentro de mim. Eu não entendia por que as coisas eram da forma que eram. Eu queria mais da minha vida, eu queria casar, ter filhos, ter a minha casa, ser feliz, mas as coisas não aconteceram muito bem dessa forma. Eu descobri que a realidade tinha algo para mim bem diferente. Talvez eu possa ter sido um pouco como você. Talvez eu possa ter sido um pouco como você. Eu sentia minha vida ali parada, estagnada, eu me sentia incapaz de conquistar a felicidade, me sentia completamente rejeitada pela minha família. E eu tinha aquela sensação de que outras pessoas têm sorte e eu não. Eu via algumas pessoas felizes em seus relacionamentos, com as suas famílias, pessoas bem-sucedidas, e eu acreditava realmente que um dia aquilo poderia ser meu, mas nunca vinha. Então eu comecei a achar que não era para mim, que eu nunca poderia ser feliz, que eu não daria certo. Eu sentia muita dificuldade em lidar com várias áreas da minha vida. Lidar com a minha mãe, lidar com dinheiro, dificuldades em arrumar emprego. Eu cheguei certa vez a ficar desempregada por um bom tempo e eu lembro de mandar mais de 300 currículos e não ser chamada para emprego nenhum. Parecia que uma nuvem negra andava em cima da minha cabeça porque nada dava certo para mim. E essa história do emprego foi muito interessante, porque eu tinha uma amiga pessoal que ela trabalhava na Cato. A Cato, na época, era um dos maiores portais de emprego do país. E ela ali, especialista em RH, recrutamento e seleção, ela me ajudou várias vezes a rever o meu currículo. Ela, inclusive, levou internamente esse currículo e eu lembro de uma frase que ela falou na época que me marcou muito e que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ela falou assim: incrível, Fátima. Semana passada eu tinha 3 vagas para essa área, não tenho mais nenhuma. Isso entre outras coisas estranhas que aconteceram na época. Embora agora eu pensando eu entendo tudo o que aconteceu, mas isso ficou muito marcado para mim. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Por quê? Quando eu mando o meu currículo para o maior portal de empregos, não tem emprego ali, nenhum dentro do meu perfil. Mas eu não aceitei essa situação completamente. Eu queria me curar, eu queria sim ter uma vida próspera. Mesmo sem apoio de amigos, sem o apoio da família, eu comecei a buscar respostas. Eu encontrei uma maneira de tentar curar todas aquelas dores emocionais que eu sentia, e isso foi através do autoconhecimento. Eu comecei a participar de constelações familiares e eu senti que eu precisava ir mais fundo, mesmo com o julgamento de alguns amigos, parceiros, da família. Eu continuei nesse caminho. Eu queria respostas, eu queria entender o que acontecia ali comigo, que eu parecia não ter controle, mas simplesmente caía sobre mim. Eu não sei se você conhece como funciona a constelação familiar. Funciona mais ou menos dessa forma. Você tem uma questão e aí você vai para um facilitador com esse tema específico, com essa questão específica que atrapalha aí a sua vida, e aí ele vai olhar dentro do campo o que acontece e ali você tem uma possibilidade de solução. Mas o que aconteceu comigo é que eu fazia um atendimento sobre um tema específico, olhava, me curava, e depois outro tema surgia. E surgia outro tema, e aí eu fazia outra constelação. E aí surgia outro tema, e outro, e outro, e eu fazia outra constelação. E por mais que eu ficasse aliviada e resolvesse,
eu comecei a reparar que eu tinha dores muito mais profundas que estavam ali. Inclusive dores que eu sequer sabia que estavam lá. E foi aí que eu decidi ir mais fundo. Eu comecei a mergulhar no mundo do autoconhecimento. Eu fiz coaching, meta-coaching, PNL, hipnose, workshops, palestras, vivências, retiros. Eu fiz dezenas de cursos. Eu fiz vários cursos de constelação familiar, entre eles referências no mundo da constelação, Miman Safar, Peter Spelter, profissionais alemães que pegaram essa abordagem desde o início. Mas eu não parei por aí. Eu fui até a Alemanha conhecer o próprio Bert Hellinger e participar dentro do que ele chamou de Hellinger Camp, uma imersão profunda, onde você fica dias lá na Hellinger School, na Hellinger Schule, trabalhando, treinando, se curando e aprendendo cada vez mais. E lá eu ganhei um grande presente que mudou a minha vida e mudou completamente a forma de eu abordar esse trabalho. Eu tive uma oportunidade de ser representante numa constelação do próprio Bert, isso mesmo. Ele reuniu 6 pessoas, onde ele decidiu compartilhar voluntariamente o conhecimento dele através do campo. E foi a partir daí que tudo mudou. E cada vez mais eu consigo levar esse trabalho adiante e fazer com que várias pessoas, como você, entendam o que acontece e possa usar isso a seu favor, curando dores e traumas emocionais e fazendo da sua vida cada vez mais próspera. Nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que, assim como eu, elas buscavam se curar e já tinham tentado de tudo, mas ainda estavam ali, travadas, paralisadas e com a cura como se estivesse bloqueada. Então eu voltei dessa viagem com um propósito. Eu voltei com isso na cabeça. Porque tantas pessoas sofrem tanto, tentam de tudo, fazem vários cursos, terapias diversas, remédios, livros, mas para muitas parece que a solução é algo distante. E não precisa ser assim. Mesmo com essa dúvida, eu comecei a trabalhar com constelação familiar, comecei a dar imersões, fazer todo um movimento, criei o Constelamor Online Experience, que foi uma semana inteira de aulas ensinando pessoas sobre como usar a constelação familiar ao seu favor, como usar os benefícios, as possibilidades de cura. Para você ter uma ideia, nós estouramos o limite de pessoas que a gente tinha direito no aplicativo. E no meio do evento, a gente precisou mudar ali de plataforma. Eu tenho trabalhado como consteladora familiar num processo intenso e contínuo de cura, e foi assim que eu desenvolvi o método da autopercepção sistêmica integrativa. E foi através desse método que eu consegui curar as minhas maiores dores emocionais e ter uma boa relação com a minha família. Eu consegui trabalhar na maior gravadora do país, consegui conhecer vários países, ter um relacionamento estável, ser feliz, próspera, me livrar, me libertar de tudo aquilo que me paralisava e impedia o meu sucesso. E eu fiz do meu propósito de vida ajudar o maior número de pessoas, ajudar as pessoas a mudar as suas vidas e conseguirem se livrar das mesmas dores emocionais e traumas que, assim como eu tive, elas não fazem a menor ideia de como resolver. Imagina você aprendendo a identificar a procedência das suas dores, seus traumas familiares e ver a sua vida mudar. Imagina quanto tempo extra você pode ter para viver com alegria, para ser feliz de forma abundante e próspera. E sem contar no dinheiro que você vai economizar. Pensa em quantas vezes você buscou sessões de terapias, programas de imersão, passou noites e finais de semana em workshops, cursos de finais de semana, tudo buscando resolver suas dores e traumas emocionais que muitas vezes sequer tiveram sucesso. E você também pode ter aquela impressão de que isso nunca para. Realmente, a gente quer sempre crescer. Mas se eu dissesse para você que você pode ter um resultado incrível, que você vai usar por toda a sua vida, ajudar as gerações futuras e ainda prosperar financeiramente, você acreditaria? Eu não. Mas foi isso que aconteceu comigo e os resultados falam por si mesmo. Essa é a transformação mais profunda que você pode passar e ela não passa despercebida. Para você ter uma ideia, nos nossos depoimentos, até maridos das alunas vieram agradecer porque as suas esposas elas decidiram seguir por esse caminho. Mas eu vou te dizer uma coisa, nem sempre foi assim. Esse caso específico, a Eliane, ela achava que ela não podia contar para o marido de que ela estaria fazendo o curso. Então ela fez o curso, não falou nada, mas olha o resultado. Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane e hoje eu tô aqui com meu esposo, ele vai falar um pouquinho
das mudanças que ele percebeu depois que eu fiz a formação de constelação familiar com a Fátima. Boa noite, pessoal. Como a Eliane disse, meu nome é Alexandre. Eu vim aqui para falar para vocês um pouco do que aconteceu a partir do término desse curso. Então, assim, nosso relacionamento ele estava um tanto, não vou dizer tanto desgastado, mas estava começando a se desgastar. A gente é casado há 6 anos. E a partir dali a gente ficou, ela muito mais compreensiva com a minha situação de vida, que eu tenho um trabalho um pouco diferenciado. Eu acabo me afastando muito, ficando muitas noites fora. E ela acabou sendo muito mais compreensiva depois do término desse curso. Outra coisa também que a gente percebe, ela ficou menos irritada com situações que normalmente ela se irritaria mais fácil. E também com essas mudanças delas, eu também acabando mudando um pouco das minhas posturas. Então, na minha postura de falar antes de fazer, ou fazer antes de falar, a gente acabou tendo um diálogo maior em algumas situações da vida e acabou o relacionamento melhorando muito com isso, tá? Entre nós e entre a nossa família acabou se fortalecendo mais também. Então, assim, a partir do momento do término do curso, a gente acabou tendo uma outra visão de relacionamento. Tanto ela e tanto eu, com algumas atitudes dela, eu acabei vendo o nosso relacionamento de uma outra forma também. Eu tinha muitas cobranças, críticas, assim, bem fortes em mim, que eu trago de mim, do meu sistema. Eu também, muitas vezes, nem pra mim, eu não admitia. Quando eu comecei a olhar e me ver como eu era e concordar comigo, concordar com ele, como ele é também, eu consegui ter essa outra visão de compreender mais o lado dele e aceitar ele como ele é. São vários parceiros, isso mesmo, parceiros que agradecem, que ficam felizes com as transformações da sua esposa aqui, que voltam a se cuidar, a recuperar a alegria de viver, a prosperar e viver num relacionamento muito mais saudável. Talvez você não saiba, mas toda a sua vida é construída através de um sistema que está funcionando há muito tempo antes de você existir. Teias que se formaram há muitas gerações atrás, e você pode pensar que eu estou me referindo à sua aparência física, né? Pois a genética ela é passada ali através do seu cabelo, do seu rosto, do seu tom de pele. Mas o fato é que as suas decisões, os seus comportamentos, os seus conflitos internos e até mesmo as suas dores e traumas não são apenas seus. Eles estão todos ligados à sua história familiar e vêm de gerações anteriores. Isso mesmo. Mesmo que você não tenha contato, não tenha conhecido os seus antepassados, sequer os seus pais biológicos, você está sendo influenciado por eles nesse momento. Durante muito tempo a gente achava que apenas as características físicas dos nossos antepassados eram transmitidas através das gerações, mas o fato é que pesquisas recentes já provam exatamente o contrário. Um estudo feito por cientistas americanos aponta que o comportamento humano pode ser afetado por episódios vivenciados por gerações passadas, por meio de uma espécie de memória genética. Essa pesquisa foi publicada pela BBC. Quando você sofre com medos e inseguranças, sensação de vazio, frustração, sentimento de rejeição, às vezes parece que a vida não quer andar, que tudo paralisa, que tudo te impede. Mas você já parou para pensar que muito disso está ligado ao seu sistema familiar? Deixa eu te mostrar como funciona um sistema familiar. Eu vou mostrar para você agora como funciona essa lei universal do qual todos nós estamos submetidos, do qual muitas vezes nós vamos lá atrás querer ajudar, resolver algum problema da nossa família de origem. Vamos lá? Então, para você entender, eu vou usar alguns representantes. Eu vou usar aqui esse representante ele é um representante para você, na sua vida, né? Então eu vou colocar ele aqui. Quando a gente observa, a princípio, parece que essa pessoa está livre. Porém, ela tem um pai e uma mãe. E notem que eu não usei a mesma cor. Via de regra, a gente pode usar a mesma cor para mostrar que eles são da mesma família. Só que aqui eu quis fazer isso de uma forma diferente. Eu quis te mostrar
que uma mãe vem de uma família e o pai vem de outra família. Por isso eu escolhi as cores de forma diferente. E quando nós vamos olhar lá atrás, a mamãe dele, a mamãe dela, sua avó, seus avós, também vieram ali de outras famílias. Quando a gente olha mais profundamente, os nossos avós. E assim sucessivamente. Cada linha representa uma geração. Então, quando nós estamos aqui na sua geração, aqui também é a mesma geração dos seus irmãos. Aqui também é a mesma geração dos seus tios, seja de qual lado for. Aqui são as gerações dos tio-avós, se é que você tem, são os irmãos dos seus avós. Então, sempre a gente vai tratar a constelação, sempre a gente vai olhar para a nossa família dessa forma, porque nós temos gerações. E essa geração, ela parte da nossa perspectiva. Quando nós olhamos desse ponto de vista, nós vemos as gerações. Então, aqui é a sua geração, é dos seus irmãos, aqui é a geração do seu papai e da sua mamãe, essa é a geração dos seus avós e bisavós. E atrás toda uma linhagem, sempre em pares, né? Cada pessoa tem um pai e uma mãe que leva a outra. Então, quando nós olhamos aqui toda essa linhagem, vamos supor que aqui, na família do seu avô, por exemplo, vamos supor que aqui, na família do seu avô, pai da sua mãe, um tio tenha tido algum problema grave, do qual todos na família tiveram a dó dele, tenha tido algum problema grave, como por exemplo, ele foi assassinado ao receber muito dinheiro. Então, de repente, ele estava ali na vida dele, e aí ele ganhou muito dinheiro, e ele logo em seguida foi assassinado. Quando a gente começa a pensar desse ponto de vista, a gente começa a observar que todas as pessoas aqui começam a desenvolver um medo. Um medo de quê? Da morte. Mas está profundamente, nesse caso, nessa família, associado ali ao ganho financeiro. Então, quando nós pensamos em ganho financeiro alto nessa família, imediatamente nós lembramos que nós podemos morrer, ser assassinados. Então, dessa forma, muitas vezes, nós daqui em diante temos esse medo, desenvolvemos e levamos ele com a gente. Então, muitas vezes eu posso estar aqui, 2 gerações depois, mas estar me sentindo com medo do sucesso, com medo da prosperidade financeira. Isso porque lá atrás, na história da minha família, em algum ponto, alguém ganhou dinheiro e perdeu a vida com isso. Essa é só uma das possibilidades que a gente pode observar, que a gente é levado ali pela nossa família por todo esse medo. Notem, talvez não exista esse medo aqui quando a gente olha para a família do pai. Então o pai talvez não entenda como esse filho não consegue crescer e se desenvolver, mas quando a gente olha para a família da mãe, a gente entende que ele herdou esse medo desse sistema aqui. Então, quando te dizem que você pode escolher a vida que você quer, que basta você querer ou usar a ferramenta X, que você colocará as rédeas da sua vida em suas mãos, será que isso funciona assim? Porque a realidade é que muitas pessoas têm esperança de mudar de vida e buscam ajuda com promessas que até podem ajudar, mas por uma parte de tempo. E sabendo disso, que você é totalmente influenciado pela sua família, pelo seu sistema, pela sua tomada de decisões, com base nisso, é provável que você esteja fazendo as mesmas escolhas e tendo os mesmos comportamentos, vivenciando situações conflituosas. Quando você lê uma pesquisa como essa, que prova que o seu comportamento é afetado por episódios em gerações anteriores, você acha mesmo que você é o protagonista da sua vida? E você passou a vida toda acreditando que bastava estudar, bastava trabalhar, casar e não encher o saco do seu marido ou da sua esposa que você seria feliz. Mas ninguém te contou que não era simples assim. Ninguém falou pra você que aquela escolha que você fez lá atrás, quando era jovem, pode ter sido influenciada por uma decisão que seu avô, sua avó, seu bisavô, tataravó tomaram lá atrás e você só repetiu um episódio recorrente da sua família. Isso pode parecer estranho, mas deixa eu te contar uma história verídica
para você entender o que eu estou querendo dizer. A incrível história dos trigêmeos idênticos separados no nascimento. Esse foi um experimento social que tinha o intuito de provar que a genética influenciava mais no comportamento do que a pessoa naquele meio do qual ela convive. Então, esses trigêmeos nasceram e foram separados, entregues a famílias diferentes e de classes sociais diferentes, classe A, B e C. E por anos eles foram objetos dessa pesquisa. Mesmo sem saberem, sem perceberem, sem terem consciência, eles eram seguidos, entrevistados, acompanhados por assistentes sociais específicas para coletar dados. O fato constatado é que os três tinham hábitos extremamente semelhantes. Fumavam a mesma marca de cigarro, mesmo sendo de classes sociais diferentes. A cor preferida deles era a mesma e os três praticavam luta greco-romana, entre outras similaridades. E eu tô te falando que 3 bebês foram separados ali na hora que nasceram, espalhados pelos Estados Unidos, e o fato é que o destino deu um jeito de reunir eles. Então, mesmo sem saber, eles agiam de formas semelhantes. E essa história você pode saber mais se você quiser ver o Three Identical Strangers, que está disponível no Netflix. Vai contar a história desses trigêmeos e vale a pena para você entender como nós somos influenciados. E o que eu quero dizer com todas essas pesquisas, experimentos sociais, é que sim, existe sim uma conexão invisível, uma teia, uma força maior que a lógica não consegue explicar e da qual a gente não tem controle. Lembra daquela história dos 300 currículos que eu contei para você antes? E que eu não consegui emprego? E que eu fiz de tudo o que precisava dentro da lógica para arrumar um emprego? E eu não conseguia, até eu entender o que acontecia. Mas pensa aí na sua vida. Será que não tem algo que você considera estranho? Que você não conseguia achar lógica, justificativa e achou que era praga, olho gordo, que Deus não queria que você seguisse nesse caminho, que simplesmente não era para ser. E por algum motivo você queria, trabalhava naquela direção e você simplesmente não ia, não andava. Então como é que você espera ser livre e ser protagonista da sua vida se seus traumas, suas dores, seus conflitos pessoais vêm de muito antes de você nascer? E aí você deve estar desesperado, né? Falou, lascou. Eu vim aqui assistir o vídeo para curar a minha vida, ser protagonista da minha vida e agora descubro que eu tenho um sistema que parece que está jogando contra a minha vida, a minha prosperidade, a minha felicidade. Eu poderia dizer a você, não é bem assim, mas a realidade é que é assim. E que vai permanecer assim até que você acesse o conhecimento necessário para lidar com toda a sua história familiar e compreender os comportamentos que estão emaranhados aí na sua família, na sua vida. Eu tive o prazer de estudar por anos com um alemão chamado Peter Spelter e ele tinha uma frase que definia muito bem toda essa dor, essa dor de não ser protagonista da própria vida e ainda ter ali que aprender a lidar com essas questões que estão enraizadas, grudadas e fazem parte de algo muito maior que uma pessoa. Ele sempre dizia, da família não se pode escapar. Então, por mais que você queira se livrar, se mudar de país, mudar de nome, queira largar tudo, parar de falar com as pessoas que você conhece, até mesmo que você não tenha contato com seus pais biológicos, avós, irmãos, eles fazem parte da sua história e você da história deles. E eu lembro que eu pensava, como é que eu posso fazer para crescer além do meu sistema? E a minha primeira reação foi querer sair correndo, parar de falar com todo mundo, renegar minha família, renegar o meu sistema, como se eu tivesse um botão ali que me desligasse, que eu pudesse simplesmente ir. Mas a realidade é que a minha família estava presente em mim todos os dias e o Peter estava coberto de razão. Cada vez ali no meu dia a dia, eu ia andando, seguindo na vida e daqui a pouco vinha uma frase e aquela frase era uma frase da minha mãe. Ou às vezes era uma discussão que eu podia ver claramente meu pai e minha mãe discutindo. Então, por mais que eu me afastasse deles, eu ainda estava ali com eles presentes dentro de mim, porque eu faço parte daquele sistema, então eu podia estar em qualquer lugar do mundo e eu ainda estaria conectados a eles. E uma coisa que eu entendi é que as famílias têm as suas particularidades. A minha família, por exemplo, quando eu comecei a analisar, eu entendi porque foi tão difícil para mim lá atrás arrumar emprego. Por quê? Porque na minha família, os meus irmãos, primos, tios, têm uma dificuldade enorme de arrumar emprego e manter emprego. Mas eu tenho uma boa notícia para você.
Eu aprendi a lidar com isso e logo depois de eu ter entendido o que eu precisava fazer, eu arrumei um emprego e permaneci nele por 10 longos anos, desconstruindo ali um padrão da minha família, obtendo ali êxito e prosperidade da minha vida. E foi aí que eu criei o método APS, a autopercepção sistêmica integrativa. Não só aprendi a lidar com isso, como passei e passo esse conhecimento adiante. Quero que você dê uma olhadinha aqui na minha querida aluna, que eu tenho um prazer muito grande, um carinho muito grande. Ela é de Tocantins, a Lu Monteiro. A sensação que eu tinha, Fátima, era um peso muito grande. É como se eu carregasse... Gente, eu até me emociono de lembrar disso. É como se você carregasse uma casa nas costas. Não, gente, era algo... Eu falo para vocês que foi tão instantâneo. Eu brinco com a Fátima, que foi um macarrão instantâneo, sabe, miojo, 3 minutos, que a gente um dia, fazendo na formação mesmo, a gente fez ali uma breve constelação, e ali, gente, você não tem ideia do peso que foi tirado das minhas costas. Você sabe quando você parece que, peraí, você chega num lugar e fala, olha, pode deixar que eu resolvo. Como é que você vai resolver coisa de gente que está lá atrás, não sei quantos anos atrás? Era um peso absurdo, eu não ia para frente, porque todo lugar que eu olhava, não tinha uma saída para mim. Eu caminhava, era me permitido caminhar até um ponto, mas quando chegava ali, cansava, era cansativo, era exaustivo, na verdade, né? E aí, quando eu fiz a formação, que eu percebi que eu não era obrigada a fazer aquilo ali, que era como se fosse uma obrigação. Olha, eu tenho obrigação de ajudar a minha família. Eu tenho uma obrigação de resgatar esse povo. E quando eu saí dessa posição aí, que foi o crucial, nossa, gente, é um alívio, vocês não têm ideia. É uma mudança que não tem preço. É muito bom. E realmente não saber como lidar com o seu sistema pode ser pesado, pode ser muito pesado, como a Lu mencionou. Você notou que ela disse que parecia que ela carregava uma casa nas costas? Mas você não precisa carregar uma casa nas suas costas o resto da sua vida. Ainda dá tempo de ser feliz, de ser próspera, de desconstruir todos os emaranhamentos familiares que te trouxeram aos conflitos pessoais, dores e traumas emocionais. O importante aqui nesse vídeo é você entender que você está conectado com os seus familiares e existem emaranhamentos e problemas que vieram da sua família de origem e você, para conseguir se curar, precisa resolver esses conflitos. Quando nós entendemos que o sistema familiar age diretamente no nosso comportamento, no nosso modus operandi, para quem não sabe, modus operandi é uma expressão do latim que significa modo de operação, utilizada para designar a maneira de agir, como você está agindo. Agora, voltando, eu gostaria de chamar a atenção que, até aqui, nós já descobrimos onde está o problema e isso já é um avanço em direção à sua cura e à sua prosperidade. Como diria o filósofo inglês Francis Bacon, saber é poder. Então, quando a gente toma consciência, quando nós sabemos o que está por trás, o que gera conflitos, traumas e dores de forma invisível, nos impede de seguir adiante, de sermos prósperas, temos poder. Então nós temos poder agora em nossas mãos. Contudo, como diria o nosso maravilhoso Sérgio Cortella, não basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela. Pois, se você tem informação e não sabe o que fazer com ela, isso pode gerar frustração. E eu vejo muito isso com os meus alunos, nas imersões que eu faço, as pessoas que vêm até a mim, que às vezes bastante instruídas de conteúdo, de muito curso de autoconhecimento, mas o que ela fez? Parece que não adianta, que não sabe, que não consegue aplicar, já estudou, já conversaram com seus mentores, já tem informação do que está errado, do que precisa mudar, mas simplesmente não consegue. Mas eu não vou te deixar com esse pepino na mão. Eu te mostrei aqui a causa das suas dores e conflitos pessoais, o que te impede de realmente ser protagonista da sua vida, de como só ter a informação não é suficiente, é preciso saber o que fazer com ela
E no próximo vídeo eu vou te ensinar o método ápice, que eu ensino para os meus alunos, para você começar aí na sua casa, através do seu computador, do seu celular, a retomar o controle da sua vida, criar oportunidades de uma vida livre de dores, traumas emocionais que te impedem de ser próspero e feliz. Recapitulando, o que a gente viu até agora? Você viu que a ciência provou que o comportamento humano ele é influenciado geneticamente. Também que as nossas decisões são repetições dos nossos antepassados e que existe uma força muito maior que atua sobre a gente. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário aqui. Deixa sua dúvida aqui abaixo que eu mesma vou responder. E se você entendeu que agora você tem o poder, você já sabe o que te impede de ser próspera, você tem a responsabilidade de usar essa informação e se curar de uma vez por todas. Coloca aqui no comentário #resolvendo pepinos. Beijos, fiquem ligados no seu e-mail, porque no dia 27 eu enviarei o link da próxima aula, onde você vai aprender o método ápice. Eu não aceitava ser mãe. Eu acho que eu não tinha capacidade disso e tudo mais, e o tempo todo eu ficava procurando desculpas dentro de mim. Entendeu? E eu achei que, tipo assim, não, se eu botei alguém no mundo, eu tenho essa capacidade. Entendeu? Vamos fazer da melhor forma possível. E você se emociona falando disso. Porque foi muito importante para mim. Gente, passar, teve aulas que eu consumia, né? Eu não fazia o curso, eu consumia o curso. Eu pegava um dia, fazia quase todas as aulas num dia só. Eu consumia o curso, e mesmo consumindo o curso, levei essas lágrimas assim, pô, falar de família, de relação, até relação dar e tomar na relação de marido e mulher, dinheiro, sucesso profissional. Gente, eu chorei acho que na aula de empresas, no empresarial. Entendeu? Eu me emocionei muito, em muitos e muitos momentos. E como é que tá esse ser mãe agora? É um aprendizado todo dia, né? Mas assim, eu consigo relaxar um pouco mais. Te ajudou a formação nisso? Muito, muito, muito. Acho que demais da conta. Até enfrentar os problemas, assim, todos eles, enfrentar os problemas meus com minha mãe. E a primeira coisa que eu fiz foi resolver internamente comigo os meus problemas com a minha mãe, que eu nunca conseguia resolver, eu sempre sabia que eram os problemas, e aceitar que ela fez a melhor coisa no mundo dela, que ela podia para mim, e que ela me deu a vida, que isso é o mais importante, entendeu? E nada mais eu preciso ficar com uma criança mimada pedindo atenção, pedindo alguma coisa mais para ela. Isso para mim foi uma divisão de águas. Que minha mãe tá longe de mim na nossa relação, mas assim, eu sei que se ela voltasse hoje aqui para casa, nossa relação já seria outra.